Estamos aqui mais uma vez para abrir os trabalhos da apresentação da dissertação do mestrando Erivelto, que vai proferir sobre o tema O Artista da Dança, uma perspectiva de formação na cidade de São Luís. Tá? Para esse momento, nós temos a honra de ter conosco a banca, composta pelo professor Dr. Vanilton Alves de Freitas, da Universidade Federal de Uberlândia, é isso, né, professor? A professora doutora Fernanda Areias, nossa colega de trabalho da Universidade Federal do Maranhão, que no momento está do outro lado do mundo, mas está aqui, como sempre, nos apoiando, sabe? Junto, parceira sempre, tá bom? Muito obrigada. Tá? Então, para esse momento, eu quero colocar que o Erivelto Viana Pinto, ele terá até 30 minutos para ele fazer uma apresentação geral da sua pesquisa. A partir daí, cada integrante da banca terá 40 minutos para dar suas contribuições, fazer seus comentários, tá certo? E aí, considerando que o professor Vanilton é o nosso professor convidado, nesse momento, quando for no segundo momento, é com ele que nós vamos iniciar essa parte, tá? Então, agora, Erivelto, você fique bem à vontade, os 30 minutos são seus, tá bem? Boa sorte. Boa tarde, gente. Com muita gratidão que eu chego nessa fase, nesse momento, né, como pessoa, como profissional. Bem difícil, todo mundo sabe, todo mundo já passou várias vezes por isso, né, pelo menos 3 vezes. E foi muito difícil para mim, né, me colocar um artista e me encontro hoje acadêmico, né, que eu agradeço mesmo a possibilidade de estar passando por esse ritual, né, por estar nesse momento na minha vida, né, que esse mestrado sirva para desenvolver a minha pesquisa, que eu venho falar e o que me profissionalizou, né, que é a dança. E quero agradecer aos professores, doutores, né? O Laca, que aceitou o convite em cima da hora, a Fernanda também, que aceitaram em cima da hora, que sou muito grato por me admirar, por ter um respeito por mim, por aceitar. Quero agradecer imensamente a professora Tânia, que vou logo agradecer, gente, que foi muito paciente, consegui mudar o meu olhar e a minha relação com ela a partir dessa fase das nossas vidas, né? Com muita gratidão, agradeço, professora, pelo seu incentivo, pela sua cobrança. Agradecer a Michele com o departamento, né? Que a professora Fernanda já, quando eu entrei no mestrado, ela estava, agora a professora Michele, que com muito esforço mantém esse mestrado, né? A gente da primeira turma, a gente foi bem instruído para isso, e os amigos da turma, né? A turma de 10 alunos, que foi incrível, vários artistas incríveis que estão aí entrando nessa fase acadêmica e agora mestres, né? Então, é isso para abrir e agradecer a Deus e os meus guias, tá? Pela firmeza, pela dedicação e pela minha vida. Bom, então agora eu vou abrir a tela, tá? Uma janela. Por que não está aparecendo agora, gente? Ah, agora apareceu. Deu certo? Ainda não chegou para nós. Agora vai chegar. Chegando, chegou. É isso? Sim. A gente está vendo. Você pode Certo. abrir mais, né, se quiser.
Vou tentar passar. Foi? Passou a tela? Não. Não passou, então eu vou manter naquele tamanho pequeno, tá, gente? Certo? Ok. Ok. Pronto. Vou manter aí. Bom, gente, dando início ao meu trabalho de pesquisa, que eu denominei O Artista da Dança, uma perspectiva de formação na cidade de São Luís. Essa pesquisa está na linha dentro do curso de mestrado em Artes Cênicas da UFMA, que é Pedagogia das Artes Cênicas, Recepção e Mediação Cultural. E eu tenho a honra de ser orientado pela professora Tânia Cristina Costa Ribeiro. Primeiro capítulo, que é a introdução, né? Então, eu tenho o tema da minha pesquisa é Informação em Dança, e eu tenho as palavras-chave dança, formação, o artista da dança e atividades formativas. Eu tive como pergunta que me guiou nessa pesquisa foi como se dá a formação do artista da dança em São Luís. Essa questão é uma que eu parto, né, para desenvolver. Eu queria falar antes que, quando eu entrei no mestrado, a minha pesquisa, quando eu apresentei, ela seria relacionada à performance, né, à cena. Mas, no desenvolver do curso, eu percebi que era o momento de falar da dança em geral da cidade, né, que é uma coisa que já me provoca muito, de como a gente cria um curso de dança na UFMA, né? Isso antes, mas aí no desenvolver da pesquisa eu acabei focando nesse assunto geral, que era como se dá a formação do artista da dança em São Luís, né? Que é o meu objeto geral, analisar o contexto de formação do artista da dança em São Luís, de São Luís. Dentro disso, como eu apresentei lá no resumo, eu parto, né, inicialmente, da minha trajetória, né, analisando a minha trajetória, que vai desde os anos 90, né, e que em 2006 eu inicio a entrar nessas novas instâncias, novas para a gente em São Luís, mas de como a dança estava acontecendo no Brasil, né? E aí, a partir de 2006, eu começo a entender esses mecanismos e criar coisas, e criar ações. Então, para essa pesquisa, o que me guiou foi a minha trajetória, eu analisando a minha trajetória, que ela se deu não no contexto da academia, e também analisando o Festival Conexão Dança, né, que me guiaram, porque são 12 anos de festival e é um festival que contempla os artistas profissionais, né, que são os sujeitos da minha pesquisa, né, o artista profissional da dança em São Luís. E, para responder a minha questão, eu pontuei o mapeamento dos artistas da dança em São Luís, também me coloquei em conhecer o histórico de formação desses artistas e também identificar demandas de formação em dança que aconteceu em São Luís até então. Então, como desenho metodológico, né, para chegar a responder as minhas questões, deixa eu achar aqui, né, eu parti também agora, nesse sentido, que fui mapear os artistas da dança e conhecer o histórico, né, isso já falei, mas aí a unidade de investigação da seleção desses participantes, né, eu foquei nos participantes dos principais eventos de dança que tem na cidade, que a gente vai ver mais na frente,
que é a Semana Maranhense de Dança e o Festival Conexão Dança, analisando os programas, e também eu peguei alguns sujeitos, peguei uma lista de sujeitos, né, que batia também com esses participantes desses festivais, que participaram do mapeamento que nós fizemos do Fórum de Artes Cênicas. Ele aconteceu em virtude do cenário da pandemia, né? Então, a gente mapeou esses artistas e eu, tendo acesso a esse mapeamento, eu selecionei os artistas da dança. Então, foram daí que eu selecionei os sujeitos. Para o instrumento da pesquisa, né, aí eu preparei um questionário que eu denominei Mapeamento Formativo do Artista da Dança na cidade de São Luís, um questionário com 23 perguntas, 60 participantes aderiram ao questionário, e foi um pouco complicado, porque foi bem no meio da pandemia, e ter acesso a essas pessoas, e procurar, e as pessoas não respondiam. Então, isso foi um pouco frustrante, né? Mas deu certo, cheguei a 60, e a professora sempre me questionando, não, Eri, mas 60 é muito. E então, a partir daí, a partir desses questionamentos, e a partir de alguns desses participantes, eu selecionei 6 artistas, né, que têm uma importância, pelo menos na minha pesquisa, importância na dança, na formação da dança em São Luís, que eu vou falar deles mais na frente. Aí o questionário ele teve bloco de perguntas com adesão da pesquisa, o perfil do respondente, o perfil profissional, formação em dança, a vinculação profissional e produção artística. Não, faltando ainda. E também, além do questionário, que complementa a pesquisa, que instrumenta, faz parte, né, dos instrumentos de coleta da pesquisa, eu fiz uma pesquisa documental a partir de recorte de jornais, a partir de um blog muito importante, que é do Renato Pereira, que ele traz vários registros da dança, desde o Renato Farai até uns 10 anos atrás. Então, isso foi bem importante para a minha pesquisa. E é isso, foram essas duas coisas. Então, esse histórico eu levantei a partir disso, a partir dos programas também, dos eventos, e essa pesquisa de campo que eu fiz a partir desses artistas convidados, né, que eu citei 6, e trago eles aqui na pesquisa. Aí, o segundo capítulo, ainda para fechar esse primeiro capítulo, eu dividi a pesquisa em 4 capítulos, que é esse primeiro, Abrir o Terreiro, o segundo, contextualizando a dança em São Luís, e o terceiro, eu vou trazer mais na frente, Reconhecendo os Meus Pares, que é já o questionário em si, e fecho com algumas conclusões. Aqui, contextualizando a dança em São Luís, foi a parte mais da pesquisa de entrevistas e o blog e algumas notícias, né? Eu participando desse contexto e dentro de que chegou até a mim. Então, contextualizando a pesquisa, eu venho trazer eu trago o comércio, inicio com como a dança chegou em São Luís, essa dança mais acadêmica, né? Eu não me refiro na pesquisa à dança popular, né? Eu trago mais o lugar do artista da dança cênica, da dança experimental, né? Da dança que se apresenta, né? A dança do artista que apresenta no teatro, que apresenta a cena. Então, eu trago o Renato Farai, que foi uma figura muito importante na dança, né? Ele foi um desbravador, ele viajou para o Rio de Janeiro e teve aulas lá no Municipal do Rio de Janeiro e traz para cá a dança, né? Ele tem uma forte influência no teatro também, mais no teatro, mas ele foi o cara
responsável pela chegada da dança, né? Com vários anos, formando várias pessoas que mais na frente vão ser as referências que eu tive, né? Eu cheguei a conhecer o Farai, eu tive aula com ele já nos últimos anos dele, e foi realmente uma pessoa muito importante. Trago também a Regina Teles, que ela foi aluna do Farai, né? Vou pegar aqui mais um pouco dela. Então, o blog que eu tive contato é o blog História da Dança Maranhense, que é do Renato Pereira. E a Regina, né, ela iniciou nos anos 70, ela cria vários grupos experimentais, ela tem forte influência nas danças populares, né? Ela colaborou lá no Laborarte, com as pesquisas dela, e ela teve o Estúdio Prodança, né? O Estúdio Prodança, que foi o primeiro centro de dança contemporânea, né? Também era uma escola de dança de balé clássico, aqui é os registros dela, a Regina. E de lá também saíram vários artistas que a gente conhece hoje ainda. Né? A última apresentação, ela apresentou em 2011 no Conexão Dança, que eu tenho conhecimento, né? Porque eu convidei ela nessa ocasião, para participar. Ela criou esse trabalho com o Gilson César. E ela para a minha pesquisa, ela mandou alguns escritos, né, a partir da filha dela, da Maria Regina, que chegou até mim. Outra pessoa influente, né, que também foi fundadora do Centro Pro Dança junto com a Regina, é a Júlia Emília, que é uma artista super ativa, né? Ainda hoje cria, ela está com suas criações, ela está agora com um projeto online no Instagram dela, super legal, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho e é uma referência, né? Eu tive a oportunidade de ver os últimos trabalhos dela em grupo, quer dizer, últimos nesse lugar da dança contemporânea dos anos 80. Eu tive a oportunidade de ver esses últimos trabalhos. Né? E depois ela seguiu com seus projetos. Né? Hoje ela tem o Teatro Dança, o grupo Teatro Dança, onde ela continua as pesquisas dela. Também eu achei importante trazer a Pulsar, né, que ela surge em 98 e ela se mantém até hoje como uma companhia de dança. A gente tem poucas companhias de dança aqui em São Luís, talvez a Pulsar seja a única que se identifica assim, como companhia que tem seu cronograma de ensaio, né, participa de festivais. As outras, elas surgem mesmo dentro das academias de balé, né, onde saem os bailarinos. Mas a Pulsar ela tem essa importância aí, foi uma companhia premiada e mantém suas atividades até hoje. E eu participei da fundação até uns 5 anos. Aí, ainda nesse segundo capítulo, eu trago os meus atravessamentos formativos, onde eu venho falar de toda a minha trajetória, de onde eu começo, né, que eu passo ali pelo Balé da Olinda Saul e vou entendendo nesse espaço da dança. E não vou falar muito de mim aqui, mas é importante eu frisar que quando eu me entendo que eu escolho mesmo a dança, porque eu sou um artista que eu venho das artes cênicas e sempre estava tudo muito junto, né? A dança, o teatro, a performance. Mas quando a gente, lá no Teatro Azevedo, que a Nerine convoca os artistas para, com ela junto, ajudar ela a gerir o teatro, e ali dentro a gente criou a Semana de Teatro e a Semana da Dança. Então, ali, quando eu escolhi fazer a Semana de Dança, eu parei e pensei que era ali começava
eu estava escolhendo, né? Então, a partir dali, eu escolhi que era a dança, o teatro ia me acompanhar, mas a dança é que eu ia realmente encabeçar, né? Aí, a partir daí, da Semana de Dança, se abre todo um, todo um leque, né? Que vem o mapeamento do Rumos, que mapeia a dança, e aí, a partir de entendendo a dança que eu já começo a ser atravessado por esses artistas do Rumos Itaú Cultural, aí eu crio Conexão Dança, né? Porque já eram outras coisas que eu estava a fim de questionar. Então, a partir daí, acho que 2004, 2005, é que eu me entendo como pesquisador de dança. Eu começo a ir buscar, e criar o Festival Conexão Dança foi muito importante para o meu entendimento formativo, né? Porque eu comecei a trazer as coisas e proporcionar também para as outras pessoas daqui essas experiências. Também, dentro ainda, eu trago outros artistas e seus atravessamentos, né? Eu conversando com a Tânia sempre me fez muitos questionamentos. Aí ela perguntou por que, né? Eu não tinha dito ainda que artista, ela perguntava que artistas são esses, por que esses artistas? E aí, isso também me abriu outro leque, né? Porque também tem muita gente que eu não cito na minha pesquisa e muita gente que fez dança e de repente desbravou para outros lugares que eu acho que merecia uma outra pesquisa. Mas eu trago, então, aí eu trago as pessoas que participaram do meu atravessamento, né, desde quando eu inicio e desde quando eu fomento a dança a partir do Conexão Dança. Então, eu trago a Tieta, né, que é uma artista que ela vem da dança popular, né, ela entra no curso de teatro da UFMA e é uma das artistas que traz uma pesquisa em dança dentro do curso de teatro, né? E é uma artista que se manteve, bebeu da dança contemporânea, está aí super criando suas obras. O Conexão Dança, em depoimento, em entrevista com ela, tem importância na carreira dela, né? Porque foi a partir de algumas residências, a partir do experimentar, o Conexão também proporcionou muitos artistas a trazer suas criações, né? Porque a gente tem poucos festivais aqui. E eu trago também o Leônidas, que ele também vem da UFMA, ele se inicia mesmo na UFMA, a partir das disciplinas, né, com Pazini, né, mas é um cara que sempre quis a dança, chegou a participar com a gente quando a gente fez parte ainda do teatro do Arthur Azevedo na Ópera Brasil, ele ainda mais jovem que a gente, começou a fazer suas aulas, e hoje se destaca no cenário de criadores em dança, né? E esses dois artistas eu trago, Leônidas e a Tieta, porque não só falando da formação deles, ou não só falando do profissional deles na cena, né, nas obras, eles também são artistas que, de certa forma, com seus projetos, eles desenvolveram projetos de formação, dando aula para a periferia, dando aula a partir de projetos de extensão pela UFMA, né? E criando seus contextos. A Tieta com o núcleo de bando dela, o Leônidas com o núcleo atmosfera, e formando outros artistas, né? Trazendo outros artistas para iniciar o seu pensamento em dança. Então, eles são... Desses artistas que eu citei, eles dois, aí eu trouxe a Júlia, trouxe a Regina, esqueci de falar lá junto delas, a Olinda Saul, que foi aonde eu iniciei no balé clássico, né? Foi a partir de lá, e eu trago ela também porque ela tem um projeto de formação, né? Ainda se mantém o Dança Criança, onde muitas crianças têm acesso à dança a partir do balé clássico, né? Então, e aí trouxe a Regina e trouxe a Júlia. Então, são essas pessoas, e o Farai, que eu citei um pouco no início, são as pessoas que eu trago uma importância nesse sentido da formação. Aqui eu parto para o terceiro capítulo, que é Encontrando Meus Pares, que é onde eu apresento o questionário, né? Então, esse capítulo
eu dividi ele em 3 partes, que é o questionário, o mapeamento formativo, né? Que lá eu trago várias questões, desde o perfil, desde idade, perfil básico, né? Formação, perfil profissional e a dança e formação, né? Deixa eu ver se eu me acho aqui, gente. Então, dentro desse dança e formação, eu trouxe esses 3 itens que está dividido no capítulo em partes do questionário. E trouxe para cá algumas perguntas importantes do questionário, onde me faz entender de como se deu a formação do artista da dança em São Luís, né? Então, já para o fim do questionário, que são as partes mais importantes para a pesquisa, que é a parte de formação, né? Então, uma das perguntas é qual o seu maior nível de formação específico em dança, onde o maior é a academia de dança, né? E segue por graduação e projeto social, mas ele se dá fortemente nas academias de dança, onde eu iniciei, onde muitos contemporâneos meus iniciaram. Outra pergunta, que é qual o seu maior nível de formação específico em dança? Então, o maior aqui foram cursos livres, workshops, oficinas, né? E a academia ficou em segundo, né? Onde se dá o maior nível de formação. E também, dentro dessa formação em São Luís, que não se dá na academia, né? Não se dá dentro de uma graduação, os artistas também encontraram, eu perguntei, né, que outras estratégias formativas você utiliza na sua qualificação em dança. Participação em festival e mostra, foi o que mais teve participantes, né, dentro da pesquisa. Então, e aí, na pesquisa, eu pergunto que eventos são esses que foram importantes na formação. Então, os mais citados foram a Semana Maranhense de Dança e o Conexão Dança. Se falando dos festivais, né? Com exceção, já sabendo que a formação se dá basicamente nas academias de dança e também nesses projetos, como se deu a Pulsar, né? Na participação de artistas que se juntam para se organizar e com o fim de fazer uma coreografia. No item vinculação profissional e produção artística, eu perguntei nesses últimos 5 anos, né? Incluindo aí os anos da pandemia, né? Então, o maior vínculo profissional, já falando do artista profissional da dança, ele se dá num grupo, numa companhia, num coletivo de dança e também numa academia ou estúdio de dança. Então, esses artistas que se formam nessas academias, eles acabam virando os profissionais que vão formar outros profissionais, quer dizer, outros profissionais não, mas pelo menos vão dar aula para as crianças, né? Porque como a gente não tem uma graduação, a gente não tem uns os programas, né, do Estado, da Prefeitura, para as áreas artísticas, né? A gente não tem editais, a Audi Blanc veio aí, né, deu uma salvada, um monte de gente que não estava produzindo, acabou produzindo, mas, com exceção desses editais da lei Audi Blanc, a gente não tem fomento para criar. Então, Então, fica muito nesse sentido. Acaba que nós somos desbravadores mesmo em falando de dança, né? Na análise dos dados, eu vou ser bem franco, eu poderia ter aprofundado mais no, nos teóricos, né? Mas é isso, eu lamento, poderia ter aprofundado mais essa
pesquisa formação que se dá por esses ambientes informais. Eu trago o Centro de Artes Cênicas, que é um dos lugares citados, né, que é um centro de artes cênicas, mas ele é apenas a linguagem do teatro, mas tem algumas disciplinas que provocam, né, esses artistas a trabalhar o corpo, a trabalhar a performatividade mais para a dança. E também o Núcleo Arte e Educação, que é um núcleo lá do Teatro Arthur Azevedo. Ele foi criado lá na gestão da professora Nerine Lobão, em 2004, e se manteve nas outras gestões, né? Nessas últimas gestões, antigamente ele era mais voltado para uma parceria com a Secretaria de Educação, mas para as crianças do ensino básico. Nesses últimos anos, eles abriram uma turma para adultos, mas ainda é um núcleo de arte e educação, mas funciona como uma companhia, né? Que aí está fomentando também o artista profissional, nesse sentido. E, como já falei, os festivais, a Semana Maranhense de Dança, né, que ela chega à sua 15ª edição esse ano, se manteve aí como o grande festival do Estado. Eu fiz parte das 4 primeiras edições. Eu e uma equipe, a gente criou esse evento, e hoje ele se mantém. Alguns anos ele teve abrangência para o Estado, né, levando algumas caravanas para algumas cidades. Ele ainda se mantém num festival de estilos, né, ainda fomenta o lugar do estilo. Faço assim, uma crítica nesse sentido, que poderia ter um braço pensando a dança profissional, pensando esse lugar, já que é um evento do Estado, pensando esse lugar do artista profissional da dança, né? Mas ela ainda está voltado para os estilos de dança, onde as academias participam com força total, né? Onde elas apresentam suas coreografias, onde os alunos vão apresentar, mas, assim mesmo, ele tem sua importância, porque traz obras para a gente ver, traz alguns professores de dança, né? Mantém o legado da dança que nós temos. E o Festival Conexão Dança, que eu falo bastante na dissertação, eu sou suspeito para falar, mas ele tem sua importância, né? Ele tem uma referência nacional, tanto pelos artistas que eu consegui trazer, e esses artistas trocarem com os artistas locais, né? Fomentar esse lugar do criador. É um festival independente que é feito a partir dos editais, que eu também trago, falando um pouco na dissertação, da importância dos editais, né, do que foi o Ministério da Cultura, né, que a gente não sabe o que pode, que a gente está sem nada, né, o que pode vir, né, para frente. Vamos descobrir juntos. Aí, como desdobramento formativo, pensando também no lugar de formação, que é um lugar que eu ainda quero apostar, eu trago o Conexão Espaço Habitação, que foi um projeto aprovado pelo Itaú Cultural, né, que foi um programa de residências artísticas, e ele faz parte da formação de vários artistas, inclusive a Tieta, tem o Juan, tem o Luciano, tem vários artistas que passaram, eu escrevo eles aí. Né? Minha pesquisa está para um lugar muito de descrição da dança, né? E então eu aponto as residências como um lugar que não necessariamente precisa de uma graduação, mas é um lugar de formação que a gente pode ser menos burocrático, né? Pode ser feito a partir de projetos mais simples, com as secretarias mesmo. Aí trago o Conexão Espaço Habitação, porque não conheço outro projeto nesse sentido de residências artísticas que houve em São Luís.
E aí eu trago algumas fotos da residência, o Cláudio participou dessa, inclusive, do Marcelo Evelyn, né, que foi uma residência de 15, acho que uma semana, acho que 10 dias, mas a gente teve a oportunidade de conversar, criar um texto junto sobre o que era estar nesse lugar, né, pensando a arte, né, e o Marcelo é um cara que é muito importante na dança nacional, e acho que todo mundo aqui conhece ele, e tem muitos artistas aqui que estão hoje na cena que participaram dessas residências. Aqui outra oportunidade com o Jorge Alencar, que é da Bahia, que faz o Interação e Conectividade, que ele é do Dimente, né, e faz esse festival lá, e também é um dos grandes criadores da dança no Brasil, né, dentro desse leque que o Rumos de Itaú Cultural me apresentou, né, que foi um legado, né, que o Rumos começou a fazer em várias áreas artísticas, né, e que acabou em 2015, né, finalizou o Rumos e virou um Rumos só. Antes era por áreas, né, dança, teatro, e a partir de 2015, 16, ele vira um edital só, que eu aprovei esse Conexão Espaço Habitação nesse Rumos Edital Cultural, que virou um edital só, né, um geral, universal. Aí consegui colocar essas residências. A conclusão que eu tiro de como se dá a formação do artista da dança, ele se dá, basicamente, como eu já falei, sobre as academias de dança, né, que é influenciado fortemente pelo Reinaldo Farai, que traz, né, que muitas alunas dele vão criar suas próprias escolas, que vão criando os artistas que pegam a minha geração, né? Os encontros desses artistas, como exemplo a Pulsar, né? E essas atividades informais, como os festivais e algumas atividades que, desde que a Regina Teles, quando ela, na época que ela foi lá da Fundação Cultural, ela já estava fomentando, trazendo esses artistas, né? Então, é basicamente isso, as considerações que eu trago, e que essa pesquisa ajude ao curso, a criação do curso de dança na UFMA e a outros cursos e a outros projetos de dança. Também acredito que essa pesquisa poderia ser muito maior, ou ela pode abrir um outro braço, um outro desdobramento, né, para falar basicamente dessas pessoas, talvez, enfim. Isso, gente, as minhas referências muitas referências são do mapeamento do Rumos Itaú Cultural, e aí eu trago a Araújo, que cita lá, né, a Fabiana Dutra, trago coisas da Júlia Emília, do livro dela Vivendo Teatro Dança, a Leonora Fabião, que me ajuda muito a pensar performance e teatro, performance no geral, né? Aí vários, né, a Veloso com o Guarato, que fala ali dos estudos e práticas sobre os fomentos de dança, Teresa Rocha, que super participou do Conexão e é uma super pessoa que escreve aí sobre dança. E, gente, é isso. Gratidão. Ok, Heriberto, finalizando. Muito obrigada. Agora nós passamos para a segunda etapa, né, do nosso ritual, onde eu passo a palavra para o nosso professor convidado, o professor Vanilton Alves de Freitas. Professor, fique à vontade para comentar o trabalho, tá? Você tem até 40 minutos para este momento, tá bem? Sim. Aí depois é a professora Fernanda Areias. Muito obrigada, desde já. Bom, gente, boa tarde a todos, todas, todes. Obrigado pelo convite, professora Tânia, né? Obrigado, Erivelto, pela lembrança, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela companhia aqui com a professora Fernanda também, e o apoio aqui também do Cláudio, né, da Michelle. Então, segue lá.
Eu me diverti bastante com o texto do Erivelton, né? Assim, eu fui algumas vezes para São Luís, né? A primeira vez que eu fui para São Luís foi justamente com o Erivelton na relação pelo Rumo Itaú. Então, assim, fui outras vezes também através de outras relações pelo SESC, sempre que eu passava pela cidade, escutando, né, conversando com as pessoas, eu ia recebendo as informações de várias pessoas que foram importantes na trajetória da dança da cidade. Então, ler o material do Erivelton tem um dado para mim que é super importante, que é entender um pouco desse contexto local. Entender como que ele vem se dando, como ele comenta, como que essa dança cênica foi se dando, foi se construindo ao longo do tempo. Então, assim, para mim foi um prazer poder ler isso, e eu acho que o país merece isso. Merece que os contextos locais sejam mapeados, esses materiais estejam organizados, e que esses materiais, eles circulem, porque isso também nos ajuda a entender a dança nacional. Porque tudo é uma teia, né? Sabe, quando eu olho para o material do Erivelto, quando ele fala do estágio, do Klaus Viana, quais pessoas que passaram por São Luís, que foram tendo contato com essas pessoas, foram e voltaram, que referências que elas trouxeram, aí você começa a entender que cara que foi tomando a cidade. E que, em alguma medida, não é tão diferente assim dos outros lugares do Brasil, né? Eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, sou professor da UFRA, mas eu sou da cidade, né? Circulei um pouco, mas estou aqui na cidade de novo, devo ficar aqui. Mas, por exemplo, o estágio aqui em Uberlândia também foi super importante, numa geração que antecedeu a minha, de passar pela cidade nas circulações que o estágio fazia por todo o país, desbravando a cidade, né? E é isso, tá em cena, ser visto, você faz muita diferença. Você cria contexto, cria situações, cria identificação, né? Eu acho que em alguma medida também, nessa mesma trajetória, o Erivelto continua com conexão, né? E acaba fazendo algo similar, no sentido de trazer pessoas para a cena, dessas pessoas serem vistas e ir trazendo linhas, né? Então foi muito bom nesse sentido ler o material e perceber essa atuação local. E também tem um dado que é da configuração nacional. E o Erivelto acaba que, claro, ele é a figura que escreve a pesquisa, né? Ele que escreve o texto é dele, mas ele está num lugar muito privilegiado, tanto no texto, né, porque ele escreve, mas também de usar a experiência dele para ir fazendo essas costuras. Então, em alguma medida, eu acho que... Será que meu microfone está chiando? Talvez o seu, Erivelto. Não, não está escutando nada, não? Tá bom. Ah, obrigado. É isso, Erivelto. Mas aí, é interessante porque o Erivelto ele vai batendo uma bola, né? Ele vai trocando. Ele bate no local, volta, sinaliza no nacional, volta, né? Tem vezes que ele está mais no início do texto, quando ele está fazendo esse mapeamento, ele vai no blog, ele pega o texto ali e vai lendo e vai reconhecendo como que essas figuras foram e voltaram, né? Mas tem um momento que ele assume essa posição. Isso é interessante. Tem um momento que ele está na escrita, mapeando pela documentação com essas pessoas, mas em algum momento do texto ele assume essa posição. Ele é essa figura que vai e volta, ela é a figura que organiza e essa figura que traz as pessoas também, né? Que também possibilita as pessoas de São Luís irem também, né? Então, na verdade, que você promove essa circulação. Então, isso é bem interessante. Já indo aqui para a distribuição do texto, né? A formatação do texto é curioso, assim, porque na formatação você avança, né, o que seria o capítulo 1, que ele é abrindo o terreiro, que ele acaba cumprindo uma função de metodologia, né? Desculpa, de introdução. Porque nessa introdução você vai já sinalizando algumas coisas e dentro dessa introdução você já coloca a informação na metodologia. E bacana, o texto flui bem, é interessante. E daí, uma coisa que me chama muita atenção, né, que você sinaliza muito, informa muito sobre os métodos que você usa, quais são os mecanismos metodológicos que você usa para fazer a pesquisa. E daí isso você faz muito bem. Você vai apresentando esses mecanismos, né, e navega bem por eles. Nessa parte, eu fico, como você acaba destrinchando a metodologia, eu fico com um pouco de vontade de você escrever mais sobre a implicação da sua condição dentro da metodologia. Porque você apresenta os mecanismos do questionário, do material, do blog, e você avança. Só que você tem uma implicação dentro. Então, você tem toda uma discussão de algumas bases metodológicas que discutem justamente a implicação do sujeito na pesquisa. Então, porque se fosse uma outra pessoa que não tivesse tão implicada dentro desse histórico, ela usaria esses mesmos procedimentos, mas
a análise qualitativa dos materiais, da amostragem que emerge desse mecanismo seria de uma outra ordem. Então, tipo, essa posição sua, eu fico pensando que, nesse momento do texto, valeria a pena, mas não acho também que é para essa pesquisa, mas é para o doutorado. Vale a pena avançar numa discussão das implicações desse sujeito que está implicado dentro desse material todo, dentro da metodologia. E daí a gente tem uma série de entradas possíveis, né? Sei lá, por exemplo, a etnocenologia tem muita ideia do indivíduo, mesmo a etnometodologia, você tem a questão da autobiografia, então você tem dados assim que vem discutindo essa implicação do sujeito. Nos meus trabalhos, eu, assim como você, né? Artista, produtor, enfim, tudo quanto é lugar, professor, vai entrar em vários lugares, né? Então, acaba que eu não consigo também produzir um material que não esteja muito atrelado ao meu histórico, as pessoas que eu convivi, os lugares que eu passei, os formatos dos eventos que eu participei, os editais que eu li, que eu preenchi, e os editais que eu também ajudei a escrever, as comissões que eu participei, sabe? Assim, então, a gente acaba ficando nessa posição de estar em muitos papéis ao mesmo tempo. E você fala isso na pesquisa. Tem um momento, inclusive, que você fala na página 35, dessa formação híbrida desse artista, né? Ela é híbrida porque ela acaba colhendo informações de várias instâncias, né? Mas ela também é híbrida no sentido que ela ocupa vários papéis simultaneamente. Né? Ainda eu lembro de você, a gente trabalhando ali no Conexão, eu dando aula e você ajudando na produção do meu espetáculo. Então, essas coisas a gente faz tudo ao mesmo tempo. E, pelo menos por enquanto, eu não vejo no Brasil uma condição disso acontecer de outra forma. Porque que a gente está falando é de trabalho. Então, a gente está falando de uma situação de trabalho. E essa condição de trabalho, que a gente ocupa várias funções, ela não tem acontecido só nas artes, ela também tem acontecido nas outras instâncias de trabalho na realidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Uber, no iFood, nessas configurações de trabalho, é um pouco isso, né? Ontem mesmo conversando com alguns colegas da condição de trabalho nas companhias de dança, mesmo na condição como artistas independentes, a gente era Uber antes de ter Uber, que é esse trabalho precário, provisório, a curto prazo, sem segurança, e com vários papéis ao mesmo tempo. Então, a gente vem fazendo isso há um bocado de tempo, e não vejo muita perspectiva de ter uma diferença disso, porque essa é a realidade do trabalho como um todo, né? Bom, então eu acho que esse dado desse primeiro capítulo, que fala da metodologia e dos instrumentais, uma coisa que eu acrescentaria justamente é essa discussão um pouco mais sobre a posição do sujeito na pesquisa do ponto de vista da metodologia. Quando você avança para o capítulo 2, com relação à contextualização da dança em São Luís, eu achei ele um capítulo realmente muito importante, porque ele vai apresentando essas figuras que foram importantes, né? E justamente os locais que elas foram abrindo, que elas foram participando, que vai, de alguma maneira, informando sobre o desenho da formação, como que ela foi se construindo na cidade. Então, essa contextualização eu acho que é muito importante, né? Mesmo antes de você entrar, e depois você continua essa contextualização na medida que você aparece na cena. Aliás, você está na cena já faz um bocado de tempo, viu? Você aparece na cena e começa a estar nas escolas. Então, essa contextualização é muito interessante. O dado que você fica mais explícito na sua apresentação agora, né? Que você tem essa situação de uma dança cênica que você está falando, você não avança muito na dança popular, então o que te interessa? Esse recorte da dança cênica, e para isso você avança no balé clássico, né? É interessante que, assim, eu acho que com conexão, quando a gente dá um salto à frente, você começa a perceber que existem pessoas que chegam nessa dança cênica sem passar pelo balé. Mas esse dado é um dado recente. Então, você vai ver pessoas chegando nessa dança cênica que você fala, passando pela linha, por exemplo, do teatro, que elas começam a ter contato com o teatro e chegam lá. Aí você tem pessoas que passam pela improvisação de contato, por exemplo, e caem na dança cênica. Mas é isso, na maioria dos lugares, as pessoas chegam nessa dança cênica, ou chegavam pelo balé clássico, né? Não sei se ainda chegam, porque acaba que a coisa do balé e das escolas de dança, nem sempre as pessoas, quer dizer, na maioria das vezes as pessoas não seguem profissionalmente, né? É curioso porque, por exemplo, na dança contemporânea, essa pesquisa no final, ela avança mais no conexão, me parece, mas sem ter dados muito concretos,
que a dança contemporânea acaba estando muito mais próximo do teatro, no seguinte sentido, que as pessoas entram no teatro com uma idade mais assim, adolescente, final do adolescente mais jovem. No caso de formações como balé, mesmo na cultura popular, você tem uma formação que as pessoas se aproximam na primeira infância dessas danças. Mas, na maioria das vezes, elas não seguem quando chegam na adolescência, elas tomam outro caminho. Então, isso tem uma importância, porque se aproximar de um tipo de dança, de uma matriz de dança, numa faixa etária X ou Y, implica em que tipo de conexão que você vai ter com ela. E isso vai interferir se você vai continuar na dança ou não. Então, me parece que isso faz muita diferença. Então, você tem, sim, um dado de muitas pessoas que entram ainda por esse escopo da escola de dança, na academia, né? Pelo viés da dança clássica e outros que estão próximos a ela. Mas quando você avalia... Desculpa, gente. Quando você avalia quem fica, você vai ver que você tem uma diferença. Que é um dado, por exemplo, que também pode desdobrar numa pesquisa como a sua, por exemplo, quando você analisa a quantidade de coreógrafos homens e coreógrafas mulheres. Porque você tem muitas mulheres, muito mais mulheres na dança e menos homens. Então, tipo assim, quais são, por exemplo, dados que fazem, quando você vai avaliar a condição de coreógrafo, ter ou equivalente ou às vezes mais coreógrafos? São coisas para a gente pesquisar, né? Em quais cidades, em quais países isso acontece. Mas, enfim, são contextos de formação. Então, eu considero esse segundo capítulo, ele super importante para situar a cidade de São Luís, como que essa dança veio vindo, né? Quando você avança para o terceiro capítulo, daí eu acho assim, tem um dado que é interessante, que é assim, né? Primeiro que foi difícil fazer uma pesquisa durante a pandemia. A gente teve que descobrir uma série de coisas, a gente estava habituado com outro instrumental, com outro jeito de contato com as pessoas, né? E todo mundo muito tenso, todas essas coisas. E 2 anos é muito rápido, né? Assim, para tudo passar. Eu vi que as pessoas se aproximaram muito de mecanismos como o Google Forms, né? O Google Formulário, assim. Então, foi interessante porque esses formulários, eles deram a condição para que as pessoas fizessem muitos questionários, inclusive gerando os desenhos, assim, né? Dos questionários, que daí você usa bastante, né? Então, você apresenta muitos dados, e é interessante as perguntas, tanto quanto a visualização das questões. Então, eu acho que é muito legal. Só que daí tem um dado que eu acho que depois com mais tempo e de repente no desdobramento da pesquisa, é como que é a relação com esses dados, como é que você filtra os dados, porque você tem muitos dados e como é que é a leitura dele. Talvez a leitura dele merecesse mais tempo, sabe assim, debruçar mais sobre os dados. Porque, em resumo, é isso. A gente encontrou um mecanismo via internet de acesso às pessoas, mesmo pessoas que não estão perto a nós, que ele facilita chegar nesse dado. Então, acho que às vezes a gente, não você, mas assim, todos, assim, tem usado às vezes em demasia esse instrumental, pela facilidade. Só que ele tem um outro lado dele, que é a capacidade de ler ele, de ler para pesquisa, entendeu? Assim, então, eu acho que você tem mais dados do que você lê. Então, é uma coisa de quando a gente voltar na pesquisa, né? Que eu sei que essa pesquisa tem desdobramento, ela tem muito potencial de desdobramento, é avaliar a quantidade de questionário que é necessário e daí a leitura desses dados. Enfim, um certo equilíbrio sobre isso, sabe? Assim, para você atentar depois, assim, em produções futuras. Isso que me chama a atenção. Bom, nesse capítulo 3 também, que daí aparece esse momento da dança, que é esse momento do rumos, né? Que daí eu acho que, assim, apesar de você não esmiuçar isso, tem um dado que é o seguinte, que a sua pesquisa está situada nacionalmente. Ela está situada nacionalmente no momento da dança brasileira. Dentre os dados que estão no pano de fundo da sua pesquisa o financiamento da cultura. Então, você tem esse dado do financiamento da cultura, que ela foi dando um balizamento e os editais começaram a proliferar. Então, você tem, por exemplo, os mandatos, o primeiro mandato do Lula, o segundo mandato, que eles não interferiram, por exemplo, na Lei Rouanet, ou interferiram muito pouco, eles não foram capazes de interferir. Por outro lado, se criou uma série de mecanismos, se criou uma série de editais, por exemplo, dentro da Funarte. Então, por um lado,
você não tinha uma problematização, talvez teve uma problematização, mas efetivamente não se interferiu em mecanismos como a Lei Rouanet. Mas você teve mecanismos de fomento surgindo na Funarte, em outras instâncias, mas também surgindo em municípios, em estados, né? Você viu essas ferramentas, elas proliferando. Então, essa dança que aconteceu, ela aconteceu também situada nesses mecanismos. E a dança do Rumos, que você se aproximou, ela aconteceu no momento que essas pessoas da dança contemporânea, elas tiveram mais proximidade com esses mecanismos. Elas foram capazes de dialogar mais com esses mecanismos. Então, quando eu vejo o seu texto e vejo essa trajetória dessa aproximação, foi uma aproximação um pouco natural. De quando você fala assim, da dança profissional, essa dança profissional, que é essa dança contemporânea, de um tipo X e de uma formatação X que está dentro do circuito X. Então, você sabe meu histórico de dança de rua, né, de danças urbanas. Quando eu olho para esse lugar, por exemplo, da dança de rua, uma das coisas que eu percebo é que houve uma aproximação no Brasil, eu acho que em outros lugares, por exemplo, como a França, de pessoas que vieram dessa matriz da dança urbana, da dança contemporânea. Entre outras coisas, porque era um lugar onde se pagava. Então, assim, eu me considero uma pessoa que está dentro da dança contemporânea, me identifico com as pessoas, com os valores, uma série de coisas. Então, estou dentro desde a década de 90. Mas, depois de 30 anos dançando, eu consigo olhar e falar assim, nossa, existe um peso de legitimação, quando uma Helena Katz, uma do Saquinha, ia da minha cidade, e falava que não, você tem que fazer X desse jeito, entendeu? Que eu adoro elas, são muito importantes para minhas escolhas, mas olhar para trás e ver que papel que tinha, né? Então, acho que isso está no seu texto também, né? De pensar que dança que é essa. E daí, em algum momento, falando das possibilidades de formação em São Luís, justamente se apresenta a Semana Maranhense de Dança. Então, e que você teve muito presente, né? Participou da formulação, da produção da Semana Maranhense de Dança, e que eu acho que também foi importante para você, não só do ponto de vista da atuação artística, no sentido de estar em cena. Nem sei se você já teve em cena na Semana Maranhense, mas você teve na produção, no sentido de discutir o formato dela, né? De atuar ali. Então, nesse sentido, dentro dessa sua perspectiva de formação híbrida, de atuação híbrida, eu acho que ela é super importante, porque ela te ajuda, estou falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista de composição, mas te ajuda a se situar do ponto de vista da proximidade, por exemplo, do poder público e de acessar os recursos do poder público. Isso também é formação e ela é muito importante, né? E daí, ainda nesse dado de que a sua pesquisa ela tem esse pano de fundo da dança nacional, né, desse período, é porque a gente estava saindo de uma tensão justamente de um modelo de festival, que era esse modelo de festival de Joinville, e que a Semana Maranhense, de alguma maneira, bebe nisso, né, que é esse grande festival de final de ano de escolas de dança, replica isso, coexistindo com um festival, que é o Conexão, que assume formatos como Panorama, o Rumos. Então, são dois ambientes de dança, que implicam em ser ambientes de formação também, e de circuitos. Então, na sua pesquisa, você acaba detectando isso, e que é isso. Se você olhar para São Luís, se você olhar para fora de São Luís, você vai perceber que São Luís está replicando, de alguma maneira, uma certa tensão, ou a coexistência de modelos que estavam dentro do país. Não vou falar competindo, mas coexistindo, de algum modo, sabe? Coexistindo. Bom, eu acho que isso é bem legal nesse capítulo 3, sabe? Você acaba sinalizando isso e acaba informando sobre isso também. Fico pensando se, de repente, alguma notinha de rodapé pode ser legal, assim, no sentido de que, olha, esse formato, sei que você fala de outros festivais também, né? Estava presente em outras cidades, né? Esse formato do Rumos, a gente pode ver também o jeito de organizar dele, apesar que o Rumos teve formatos muito específicos, né? O que você falou, por exemplo, em algum momento, com relação ao financiamento dos festivais, né, acho que foi o último Rumos que foi só de dança, só de teatro. Na última edição daquele Rumos, eu acho que foi nessa última edição, ele tinha 4 carteiras, né? Então ele foi esmiuçando assim até que ele chegou para criança, pesquisa, iniciante, sei lá, artistas mais experientes. Então ele chegou nessa formatação. E é isso, né? Edital, ele é orgânico, né? Ele é vivo. Ele vai mudando também de acordo com a experiência das pessoas. Então, e daí algumas coisas que estão ainda nessa parte do texto, que são esses contextos de dança.
né? Que daí você vai falar das oficinas, das residências. Talvez antes disso, se situar que uma coisa que está explícito no seu texto é muito interessante, que é isso. Como que o festival em São Luís, ele é um contexto muito importante de formação. Então, assim, que isso também está em outros lugares. Então, tipo, aqui no interior de Minas, em Uberlândia, o festival que tem aqui há 30 anos foi super importante para incluir pessoas, mesmo pessoas que não ficaram em circuitos desse festival competitivo, mas terem visto artistas, terem visto, né? E um dado é que, por exemplo, o Festival de Joinville, em algum momento, né? E daí a Teresa Rocha, né? Muito presente também na sua pesquisa, ela frequentou o Festival de Joinville, porque justamente o que você comenta na pesquisa, o Festival de Joinville ele tentou incluir quase que esse outro contexto de dança dentro do festival. Hoje eu não sei como é que tá, mas ele foi tentando incluir isso, né? Eu lembro que um pesquisador não, mas é um crítico de dança aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, o nome dele, ele faleceu há um tempo, ele chamava Marcelo Castilho Avelar. E ele estava muito presente com a Helena Katz e com a Dulce, brigando com esse formato de Joinville, para ter outras posições. E aqui em Uberlândia, eles eram consultores pedagógicos. E daí eles criavam possibilidades aqui, né? Aqui dentro da cidade. E daí, assim, um dado que uma vez ele falou para mim foi assim, o Festival de Joinville, ele tem sido capaz de fazer o que a gente queria fazer, em termos da mostra contemporânea, do seminário, ao mesmo tempo ele não deixou de fazer o que a gente queria que eles não fizessem, que era a competição. Então, assim, em alguma medida, e pensando que o Festival de Joinville ele é uma fundação, então, do ponto de vista jurídico também, ele se organizou de uma maneira para que ele conseguisse ficar mais seguro, quer dizer, ele avançou nos editais, nas fontes de financiamento, mas ele não ficou atrelado a uma secretaria de cultura, que é bem perigoso, a gente pôde ver isso nos anos 30 anos. Por outro lado, ele não virou uma produtora com fins lucrativos, que também te colocava numa outra margem, entendeu? Então, o fato dele ser constituído juridicamente foi interessante. Mas, assim, eu fico um pouco pensando assim no seu texto, de repente já vou caminhar para o final da minha fala, duas coisas, né? Uma coisa é que você detecta na cidade esses modelos de festival que implicam em modelos de formação, que implicam em contextos de dança. E que, assim, eu imagino que assim como em outros lugares, foram criando territórios quase que separados, né? Quase ilhas, assim, né? Só que eu hoje, assim, depois de ver os formatos do festival, participar das discussões, eu fico um pouco pensando que quando a gente cria essas ilhas, e a gente sabe que o Estado é muito importante para a manutenção das artes, não só no Brasil, em outros lugares também, quando a gente cria essas ilhas, a gente fica menos pessoas. E quando a gente fica menos pessoas, também implica na questão da representatividade. E quando você vai com menos pessoas, por mais que essas pessoas que são poucas são muito qualificadas, e a gente sabe que geralmente as pessoas que estão próximas à dança contemporânea, que estão próximas à universidade, elas têm mais habilidade com as palavras, com o texto, com o formulário. Então, elas conseguem acessar um pouco mais o Estado e esse instrumental. Mas quando essas pessoas são poucas, muito poucas, isso impacta na representação na hora de estar nesse diálogo com o Estado, né? Então, uma pergunta que eu deixo para você é pensar isso, assim, quais as possibilidades que você vê de articulação desses ambientes que foram se formando, desses contextos de dança que foram se formando, diferentes contextos de dança que foram se formando em São Luís, no sentido de gerar mais possibilidades para a dança na cidade, seja em contato com o Estado, na instância municipal, estadual, ou mesmo numa instância federal. Entendeu? Assim, como que você vê essa relação entre esses dois contextos de dança hoje? Bom, e a segunda da pesquisa é justamente sinalizar que, assim, eu acho que a sua pesquisa ela tem muitas possibilidades de desdobramento. Ela tem desde um desdobramento de focar em reconhecer uma proposta de formação vinculada a esse contexto de dança contemporânea. E quais os instrumentais que elas têm mais utilizado, que é a residência, que é a oficina. Enfim, você tem uma gama de instrumentais que implicam diretamente na formação e que está nesses eventos. Então, de repente, você pode avançar no sentido de mapear essas coisas, sabe? De organizar e de apresentar uma organização. Mas acho também que você também pontua na sua pesquisa a necessidade de, ok, temos ambientes informais de formação,
mas a importância também de ter ambientes formais de formação no sentido da universidade, de escolas técnicas, entendendo que esses ambientes são espaços de formação mais continuadas. Não que eles implicam em eliminar esse ambiente informal, mas qual que é a importância de existir esses ambientes formais, mais continuados, que a gente está sempre discutindo os currículos desses espaços, atualizando esses currículos na convivência com esses ambientes informais, sabe? Então, sua pesquisa também me parece que ela avança nessa direção, né? Quando você acaba a sua fala, você se coloca, né, como alguém interessado e acha que é importante ter esses ambientes de formação na cidade. Então, a sua pesquisa também pode caminhar nesse sentido, de mapear essas possibilidades para apresentar como desdobramentos possíveis aí dentro da cidade. Mas são esses dois pontos, assim, finais, Erivelto. Mas, assim, ó, é bom, parabéns, assim, muito bom por escutar, parabéns, Tânia. Mas é isso. Com vocês agora. Passa a bola, Tânia. Obrigada, Erivelto e Tânia, pelo convite, de continuar acompanhando vocês no trabalho. Participei da qualificação, então fico muito feliz de estar de novo. Eu acredito que eu participei do momento mais importante da pesquisa, que é a qualificação. Esse momento é um momento muito importante, mas eu sempre acho que o momento-chave é o momento da qualificação, onde a gente desenha, né, a pesquisa. Muito feliz de ter vindo também depois do professor Vanilton, porque ele apontou vários pontos que eu queria tocar, e eu acho que ele apontou muito bem, por exemplo, a possibilidade da sua pesquisa ser enriquecida se você partir a partir de um olhar mais autoetnográfico, assumir a autoetnografia como modelo. Eu acho que você está flertando, mas ela não está assumida. Eu acho que talvez você precise realmente assumir um modelo autoetnográfico, que também vai ser mais claro para o seu leitor. E aí, ele vai começar a pontuar com Tânia. Bem, eu pouco posso contribuir com você a partir de teoria da dança, do teatro, mas eu acho que eu posso contribuir com você a partir de um olhar sobre o terreno das artes de São Luís, que é esse terreno misturado. Todo mundo se cruza, né? Você, apesar de ser uma pessoa que se identifica da dança, já esteve no teatro, ou está no teatro, na performance, de uma maneira muito frequente. Não consigo desligar o som. Tânia, desliga o som. Eu não consigo. Isso, ela desligou. E eu acho alguns pontos eu posso te propor, que eu acho que vai acrescentar na sua pesquisa. Estou te propondo um olhar que é um olhar um pouco criterioso, mas também um olhar assim da professora do programa que quer que essas pesquisas sejam acessadas. Então, é um olhar assim um pouco de te convidar para a briga da pesquisa, para tornar as pesquisas de vocês, como a gente sempre fala no programa, são pesquisas que são pesquisas que vão ser citadas. A gente sabe que no Maranhão a gente cita as monografias, a gente vê os professores lá no doutorado, no pós-doutorado, olhando as monografias. Toda a pesquisa da nossa área é muito importante. Então, a sua pesquisa, ela vai ser uma pesquisa que vai ser buscada pelas pessoas locais e fora do Maranhão também, norte, nordeste, sudeste. É uma pesquisa que é importante. Então, o que eu vou te sugerir, a você e a Tânia, são apontamentos para tornar essa pesquisa mais clara para quem for olhar o seu trabalho, nesse sentido. Então, por exemplo, a sua introdução, eu não tenho nenhum problema com a escrita pessoalizada. Eu acho que isso para a gente está superado nas artes, acho que isso não é um problema. Mas o resumo, eu acho que ele tem que ser mais quadrado, no sentido que o resumo ele apresenta a sua pesquisa para um leitor de várias outras áreas. Então, eu acho que no resumo você tem que deixar mais claro seus objetos, sua metodologia. Acho que você escreveu um resumo que está pessoalizado, mas que não mostra para a gente exatamente o que você está olhando no campo da dança no Estado, qual o fenômeno que está sendo observado, que é a formação, quais foram os passos e os sujeitos verificados. Eu acho que isso tem que estar no teu resumo, porque o resumo é aquele convite, né? E do jeito que está, ele apresenta, ele é sedutor do ponto de vista da sua figura, mas talvez não atraia pesquisadores de outras áreas. E eu acho que o resumo ele precisa ser um pouco mais técnico. Acho que a introdução não, o seu texto não, mas o resumo eu acho que ele tem que ter esse caráter um pouco mais duro, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que ele tem que ser mais
palatável a todas as áreas. Eu fico um pouco nesse sentido. Eu acho que o texto a gente pode entrar na poesia, mas talvez o resumo ele precise ser mais claro. Eu acho que eu entendi claramente por que você acessou dança cênica. Eu só acho que como a gente está num contexto onde a dança popular é extremamente acessada, você tem que justificar por que não. Nem que seja com uma nota de rodapé. E eu entendo a necessidade de fazer essa pesquisa sobre a dança cênica, porque a dança popular ela já está coberta. Tem muitas pessoas pesquisando dança popular. Não acho que você tem que ir lá. Eu só acho que você só tem que deixar claro, porque essa tomada de posição enquanto pesquisador, e acho que isso vai acrescentar o teu trabalho. Porque a gente está num campo onde a dança popular, talvez diferente do Sudeste, é o objeto de predominância. Então, acho que é importante você falar, estou olhando para essa dança aqui. E nesse contexto aqui, talvez essa dança também seja muito periférica, talvez mais do que a outra. Não sei se a gente tem dados para apontar isso que eu estou te falando, eu acho que talvez seja muito precipitado, mas ela também está numa periferia do ponto de vista da pesquisa. Ela é mais periférica do ponto de vista da pesquisa que a dança popular. Se você for fazer um levantamento, tem muito mais pesquisa sobre dança popular dentro da universidade, com cruzamento de outras áreas no Maranhão, do que com a dança cênica. Acho que a Tânia fez um mestrado que ela fala de dança contemporânea, mas não tem muita gente, não tem muita gente. Então, acho importante fazer essa ressalva porque marca teu olhar de pesquisador. Quando você começa a fazer a revisão histórica, que eu acho muito relevante, concordo com o professor, é muito importante, apresenta. Essas figuras são figuras que eu conheço de nome, né? Eu conheço a Joelemire de nome, eu conheço a Pulsar de nome, sei porque, muito, não só de nome, muito pelo Conexão e pela Semana do Teatro, muito mais pelo Conexão do que pela Semana. Acho importante essas figuras. Fiquei, talvez, achando que tem uma coisa que a gente faz que eu acho que você resolve rápido, que eu acho muito interessante, que a gente faz muitas vezes em ciências humanas, que é fazer a filiação desses dançarinos. Você fala no seu texto, mas você pode fazer um mapa. Quem veio do Farai? Do Farai, Júlia Emília. Quem veio de Júlia Emília? Quem fez, sabe esses cruzamentos, essas filiações? Porque eu acho que em dança, mais do que em teatro, né? E principalmente nesse modelo que você está apresentando, que é esse modelo dessa prática passada pela escola, ou pela companhia, ou pelo treinamento. Urias, por exemplo, não apareceu aí, porque Urias é mais do teatro, mas Urias, se a gente for pegar filhos de teatro de Urias, a gente vai ter, tem na universidade, tem no teatro popular, tem você. Tá entendendo? Tem essas filiações. Eu acho que você faz um mapa dessas filiações, não é muito complicado, você faz até com um diagrama de PowerPoint, coloca um print. Acho que se você quiser fazer na mão, também é válido, porque o mais importante é estabelecer isso. Quem veio por onde, porque depois você consegue, mais para frente, se alguém for acessar a sua pesquisa, para cruzar método, técnica, traço, isso ajuda. E não é o seu objetivo aqui, mas pode ajudar uma outra pesquisa lá na frente. E eu acho que você faz isso rápido, porque você conhece essas figuras. Então, acho que é uma possibilidade, como o professor apontou, de alguém que está dentro dessa pesquisa autoetnográfica olhar para isso de uma maneira muito mais rápida do que um pesquisador que talvez demorasse meses para elaborar esse mapa. Uma questão que me preocupa muito no teu texto é o fato de você ter como fonte de pesquisa esse blog. Porque o que ele disse a gente acredita. Porque você não comparou as fontes dele com outras fontes. Por mais que você tenha falado, a Semana de Dança, o Arthur Azevedo, apesar de todas as questões, ele tem aquele centro de memória que funciona relativamente para a nossa área. O Centro de Memória do Arthur Azevedo. Eu acho que ali você encontra material do Bicudo. Todos os folders da Semana de Dança você encontra. E eu senti falta desse material, porque você organizando isso já é um passo muito para frente para qualquer outro pesquisador. Se você fizer um levantamento com todas as semanas de dança, fizer uma tabela, mostrar os espetáculos, botar isso na sua pesquisa, as pessoas já não vão mais fazer isso, o Erivelto já fez. E a sua pesquisa vai ser acessada sempre, porque isso é um dado que é muito importante. Então, eu fiquei achando que você ficou muito na confiança de um blog. E do ponto de vista acadêmico, é frágil você se apoiar em um blog, porque a gente não confere. E quando a gente trabalha com memória oral, que provavelmente a gente pode aproximar esse blog um pouco disso, apesar de estar escrito, né? É um pouco a memória desse sujeito. Geralmente, quando a gente coloca uma memória individual em relação à outra, se você faz 2 entrevistas, não bate. Porque cada um vai desenhando de acordo, né, com a sua experiência, com a sua subjetividade. Daí a importância de você, como pesquisador, ir olhar em outra fonte.
Então, eu acho que seria relevante que você desse uma olhada em outras fontes, que pelo menos, por exemplo, fosse a memória do Teatro Arthur Azevedo, os documentos da memória, porque lá tem, e você consegue acessar. Com o tempo que você tem de mestrado, sem ter que ir em arquivo, sem ter que ir na Benedito Leite, isso eu aconselharia para um doutorado, mas para um mestrado, se você for na memória do Teatro Arthur Azevedo, você vai encontrar outras fontes, você vai encontrar material da Olinda Saúl, tenho certeza, talvez até lista de aluno, sabe? Esse material você encontra lá, e eu acho que é importante, porque pelo menos apresenta um duplo olhar nessa etapa da sua pesquisa. O livro da Júlia Emília, que são as memórias dela, esses cruzamentos ali, entendeu? Que eu acho que é importante nessa etapa, para você não ficar refém desse blog. Eu senti que você ficou refém desse blog. E eu fiquei lendo e fiquei assim, mas será que é? Mas é porque a gente só tem essa fonte. E essa fonte é importante, eu acho que é importante você valorizar o trabalho desse pesquisador autônomo, concordo com você. No Maranhão tem essas figuras, que são esses pesquisadores apaixonados, que têm blogs, que publicam livro. A própria Júlia Emília publicou um livro sobre a companhia dela, assim, desbravadora, na FAPEMA. É importante, mas você não pode olhar eles com esse mesmo olhar apaixonado que eles olham a dança deles. Você tem que olhar com esse distanciamento, entendeu, de pesquisador. Então, acho importante, de repente, você dar uma olhada em umas outras fontes para comparar. Fontes bibliográficas, agora, você não vai ter tempo. Ali, vai na memória, vê o que eles têm de quem passou ali no teatro. O Teatro Arthur Azevedo, provavelmente, é o melhor lugar para você encontrar isso. Tirando Conexão Dança, realmente é a semana de dança. Então, tem traço ali, você tem traço da gestão da Nerine, os traços estão ali. Esse setor ali, ele funciona relativamente, eu acho que você consegue material. Então, acho que seria muito interessante para sua pesquisa se você conseguisse fazer uma tabela com os participantes das semanas de dança e os grupos. Você faz isso pegando esses catálogos. Tô te dando ideia, depois você vê com o Tânia o que vocês conseguem fazer, tá? Acho que seria muito interessante. E aí, quando você avança no seu texto, aí você entra no formulário. Concordo com o professor. O Google Drive ele é muito sedutor, porque uma vez que ele está feito, ele gera aqueles negocinho colorido, a gente se sente o pesquisador, né? O negócio, gerar gráfico é o desejo de todo pesquisador de ciências humanas e arte. A gente se sente assim, estou fazendo a pesquisa, tem um gráfico pizza, a gente se sente fazendo um milagre. Mas eu acho que tu tem muito gráfico e você tem pouca discussão de dados. Eu acho que seria muito mais rico para vocês, com o tempo que vocês tiverem, se vocês tivessem muito mais tempo e não pandemia, talvez sim, discutir tudo o que vocês levantaram. Mas com o tempo que vocês tiverem com pandemia, acho que vocês podem limpar, colocar umas 5 informações e você discutir isso com teoria. Discutir com os teóricos que você está citando ali no seu final. Discutir formação. Por exemplo, você chegou lá em uma conclusão que a maioria passa por uma formação transversal, né? Os festivais, ou então passa pelo outro. Discutir isso, por exemplo, com a formação em dança no Brasil. Os teóricos que você cita ali na sua bibliografia. O que eles falam sobre isso? Isso bate com a discussão? São Luís está em ressonância com o que foi dito a partir de um olhar de São Paulo, destoa? Provavelmente está em ressonância, mas você precisa discutir isso. Eu acho que vocês ganham mais limpando, botando, sim, talvez muito mais os dados voltados para a formação, os cruzamentos e tal, e discutindo isso com uma boa teoria, não com muitos textos, Erivelto, mas assim, os textos que você acessou de formação. Você tem uns 4 ali. Se você discutir isso bem, dando uma secada nos dados, acho que fica melhor. Porque do jeito que está, é muito dado, a gente lê e não deu tempo de você discutir, mas não ia dar tempo de ter muito dado. Você não está fazendo doutorado. Mas dá uma limpada e discute com teóricos que você acha que ressoam ali. A gente reproduz uma lógica brasileira ou a gente regionalmente participa de uma outra questão? O que interfere aqui? Quais as forças políticas que interferem aqui? Acho muito importante quando você vai chegar ali no Conexão Dança e na Semana do Teatro. Acho que são 2 modelos completamente diferentes. Talvez ali também seja importante discutir isso, né? Os modelos pedagógicos, que foi o que o Vanilton falou, a briga, por exemplo, que tem com o Joinville, que é um modelo extremamente estruturado, mas tem uma coisa ali engessada que não sai, que é a competitividade, que é uma coisa, por exemplo, que já não tem no Conexão Dança de alguma maneira. E eu acho que o Conexão Dança
é um lugar, eu acho que quando você entra no Conexão Dança, talvez seja o lugar onde você pode mais se colocar, porque ali, Heriberto, você se coloca como pesquisador e pedagogo. Porque você faz um planejamento no Conexão Dança, que é uma curadoria, mas também você faz todo um levantamento de uma lógica de organização da dança que a gente não tem, a gente raramente tem no Brasil, e no Maranhão, ninguém. E você falou assim, eu acho que a única residência. Eu não conheço ninguém que mais faça residência. A lógica da residência ainda não é compreendida no nosso estado. As pessoas não entendem a residência. Você trouxe esse modelo, não sei de onde, e é um modelo que super funciona, mas ele destoa, ninguém mais faz residência, não tem nenhum evento que faça residência, é só Conexão Dança. Então tem uma escolha curatorial e pedagógica sua ali, que se você falar assim, esse modelo é bom, isso aqui é bom, os artistas ficam enfurnados, 3 semanas trabalhando junto, isso é mais produtivo talvez do que eles trabalhem 5 meses, a gente sai com um resultado interessante, ou às vezes a gente nem sai com resultado, a gente sai com uma partilha, mas isso vai ressoar nessas pessoas como artistas. Eu acho que isso você tem que discutir, porque é uma escolha sua de artista, pedagogo, que provavelmente vai ressoar com outras discussões em dança, dessa partilha transversal de saberes, que talvez você está passando ali descrevendo o fenômeno, e eu acho que ali você pode entrar mais. Acho que nesse capítulo, talvez você possa se colocar mais como artista, pesquisador e pedagogo. É porque a gente pensa pedagogo e talvez queira se distanciar, né, da questão do artista contemporâneo e tal, mas a gente é muito pedagogo, principalmente nas periferias, porque é a gente que faz esse processo. Não quer dizer que a gente está no modelo da pedagogia tradicional, mas a gente que está nesse processo de transmissão. Quando você banca trazer um formato residência, você está bancando um formato que você acredita que é válido, não só do ponto de vista do espetáculo, mas muito mais do ponto de vista pedagógico. Porque a residência raramente gera espetáculo. Ela gera muito mais aprendizado, troca, outras etapas. Então, eu acho que tem escolhas ali nesse capítulo que eu acho que você pode se colocar mais. Eu trouxe isso aqui porque eu entendo a residência. Mais do que descrever, você tem um momento ali quando você está nos desdobramentos formativos, eu acho que ali é um momento que você assume escolhas e dialoga com teóricos que reforçam essas escolhas. Então, o que é a residência? Por que a gente assume a residência em quase todas as conexões? Sabe? Isso deve soar super estranho para quem não conhece o modelo de residência. Então, como é que você apresenta o modelo de residência? Como é que os artistas assumem esse modelo localmente? Quem são seus parceiros? O que você acredita que sai como resultado do ponto de vista formativo de uma residência? Então, a gente assumiu a residência como modelo por causa disso. Os outros 1000 formatos que você fez, aquele período que você ficou lá com aquela casa que você tinha em parceria com o rapaz da Casa da Portas da Amazônia. Então, o projeto foi feito lá, as residências foram feitas lá. Mas foi longuíssimo aquilo. Foi longuíssimo, então acho que isso tem que discutir também. O período não foi só o tempo do Conexão, aquilo durou muito mais. Então, por que esse projeto foi apresentado? Acho que você pode entrar mais ali, porque é como se no início você apresenta lá a trajetória das formações em São Luís, historicamente, e aí depois você entra numa discussão de dados de alguns sujeitos, apresenta a Tieta, apresenta o Leônidas, tal, apresentou esses sujeitos ali. E aí depois eu acho que você pode realmente se colocar. Essas são minhas escolhas aqui pedagógicas no Conexão. Por quê? Com quem que eu estou discutindo? Quem são meus pares teóricos? Por que isso destoa? Acho que você não tem que ter medo de dizer por que isso destoa do modelo do Estado. O modelo do Estado é esse. Por que isso destoa? O modelo do Estado não é só do nosso Estado, é um modelo que ainda é muito popular no Brasil. Botar isso também em paralelo. Por que talvez esse modelo ainda seja um modelo mais popular? Porque você não tem como a gente organizar esses números, mas provavelmente Semana de Dança tem muito mais frequentação que Conexão. Por tudo que a gente sabe que está envolvido ali, pelo modelo, pelo que é apresentado, bababá. Então, acho que tudo isso acho que talvez seja interessante você pensar em discutir isso ali. Acho que você consegue acrescentar rapidamente isso, porque isso está na tua prática, porque isso você está colocando, você está repensando. Acho que isso não perde, acho que o trabalho ganha. No eixo de desdobramentos formativos, que você coloca um ou outro parágrafo, eu sugeriria que
que você e Tânia, de repente, fizesse uma coisa mais limpona, assim, botasse uma tabela. Ação, qual é o foco da ação? Residência, bababá, conexão, dança, tal. Pá. Outra linha. Qual é o foco dessa ação? O que você pensava? Já pensando nessa linha de você ali como formador, pensando conexão dança, curatorialmente, pedagogicamente. Quem fomentava? Acho importante isso que o professor falou. Quem é que está te fomentando? Quem é que apostou nisso? Porque depois, no final, você pode discutir um pouco política de fomento, porque os seus fomentadores, a maioria, são fora do Estado. De vez em quando rola um SESC, de vez em quando, mas aí está o cultural, é caixa econômica, é mesmo sintomático que você para fazer um festival, você tem que sair, porque quem está lá dentro não acredita no formato. Então, você, de uma certa maneira, você está numa briga ali que é uma briga de lógicas de pensar dança. Eu acho que você pode discutir isso se você deixar isso claro para a gente. Uma tabela faz ver, né? Ajuda a ver. Quem é o público, né? Quem frequentou. Você meio que cita, mas eu acho que você pode voltar nisso com mais força. E aí, quais são as ressonâncias teóricas de cada espaço desse? Com quem que você discute, teoricamente, quando você propõe uma residência? Com quem você discute, teoricamente, quando você propõe uma imersão? Com quem você discute, teoricamente, quando você propõe aquele evento que esqueci o nome, que você botou a foto, que foi aquele que fez um escândalo em São Luís? Tá sem Batucada. áudio. Batucada. Isso. Qual é o seu fundamento? Você tem um fundamento, você está dialogando com estética, você está dialogando com uma teoria de corpo, você está dialogando com 1000 coisas. Então, acho que talvez, em vez de botar um montão de parágrafozinho, talvez se você botasse uma tabela, olhasse essa tabela e depois você fosse discutindo. Entendeu? Aí a gente tem uma noção da massa que você produziu, com quem você discutiu, tal. Fica mais didático. Eu pensando nisso aqui, aí você vê com Tânia aí o que vocês conseguem realizar. Mas eu acho que o seu trabalho, eu estou te propondo, Erivelto, ajuste para o teu trabalho ficar mais rico, pensando em quem vem depois de você. É isso que eu estou te propondo. Eu estou te propondo trabalho, mas eu estou te propondo isso, entendeu? Que o seu trabalho fique mais rico para quem vier depois de você já não ter que refazer isso, porque você já sabe disso. Tem coisas que eu estou te pedindo aqui, são coisas que estão no teu fazer, que você consegue articular. Mas eu acho que você ainda pode reorganizar isso para isso ficar mais claro para quem vier depois de você, entendeu? E contribuir mais. Aí depois você, então, vocês podem publicar isso. E eu acho que também, ajustando, é o tipo de trabalho que vocês conseguem botar no edital FAPEMA. A gente, professor, tem um edital de livros da nossa Fundação de Pesquisa e ela geralmente gosta de apoiar temas maranhenses que tragam benefícios para o Estado. Então, por exemplo, esse é um levantamento que, se bem organizado, é o tipo de levantamento que entra ali para um edital FAPEMA, entendeu? Então, acho que é o tipo de ajuste que vocês podem fazer pensando nisso, pensando em levar o trabalho para mais longe. Não sei se eu extrapolei meu tempo, Tânia. E aí, depois disso, eu acho que fica mais fácil para você e mais orgânico você desenvolver uma conclusão. Porque você mesmo está fazendo esse processo de fazer essa revisão esse processo. Entendeu? Tânia, não sei se extrapolei. Consegue me ouvir? Estamos te ouvindo, amiga. Acredita. Ok. Tá, olha, isso é assim, inusitado. Eu estou fazendo promessa aqui para ser ouvida. Tá? Então, olha, professora Fernanda, não passou do seu tempo, não. Tanto você quanto o professor conseguiram ter um cronômetro dentro de vocês, meus parabéns. Agradecemos imensamente as contribuições, com certeza. Eu e Eri vamos sentar tete a tete, vamos pensar, vamos organizar isso, tá? Porque eu acho que você tem toda a razão, assim como professor, é um trabalho que merece se tornar robusto, sabe? Para quem vier depois, ter a certeza que é um terreno sólido, sabe? Essas informações. Muito obrigada. Então, agora, tá? A gente fecha essa etapa. O Laca quer falar. O Laca quer falar. Não, gente, eu sei que não está no roteiro fazer essa fala, mas, assim, só queria falar, assim, que eu concordo com a Fernanda, eu acho que ela está falando, em alguma medida, ter uma questão de formatação e organização, porque o que ela está falando são coisas que já estão na pesquisa também. Então, por exemplo, eu concordo com ela com relação ao blog, talvez
você pode citar ele, só que você não precisa se ancorar tanto nele. E eu acho que isso que ela falou, acessar os programas, né, e ter já alguma coisa da programação, quais foram os trabalhos nos anos, assim, ele já é um levantamento documental. Eu concordo também com ela que isso já é um tipo de organização que faz esse capítulo específico já estimular o seu trabalho ser mais citado, sabe assim? E a outra coisa que ela fala que eu acho que é bem bacana é que com os gráficos você tem muitas imagens de gráfico. E daí analisar quais que você tira ali, porque daí você vai só filtrar um pouco mais para ficar mais digerível, assim. Então, desses 2 pontos que ela falou, eu acho que é isso. Também concordo com ela, não é uma coisa que vai te dar um super trabalho, é muito mais uma questão de revisar, pegar o material, acrescentar, que de fato vai dar mais sustentação para o trabalho, vai ficar mais fácil de ler, de conectar com as pessoas, e também acho que ele tem muito potencial para publicação. Muito bem. Então, agora, Erivelto voltou. Voltou. Vamos Sim. finalizar o nosso ritual. Então, a partir dos comentários da banca, a partir da conversa que nós tivemos na sala ao lado, tá? Eu, como orientadora do Erivelto, comunico que o trabalho artista da dança é uma perspectiva de formação na cidade de São Luís, sabe? Trabalho do Erivelto, que foi apreciado, comentado pela banca, o Dr. Vanilton Alves de Freitas, professora doutora Fernanda Areias. Depois dos comentários, das sugestões, todos foram de acordo que o mestrando Erivelto Viana Pinto foi aprovado com alterações, tá? Teve seu trabalho aprovado com alterações, cabendo a nós, a partir de agora, a partir desse momento, nós vamos nos reunir para pegar, dentro de tudo que foi colocado, eleger os pontos inicialmente mais relevantes, né, para constituir a ata e devolver aos professores para assinar. Então, Erivelto, encerrando essa etapa, desde já, meus parabéns, tá? E cabe a você agora, meus parabéns, uma obrigada à banca, mais uma vez, obrigada a todos aqui presentes, tá? E finalizamos o trabalho, tá? Encerramos o trabalho por aqui. Eu agradeço a paciência, tá? Desculpa aí os obstáculos ocorridos tecnologicamente, tá? Mas muito obrigada, Fernanda, pela ajuda. Tá? Obrigada, professor Vanilton, por sua presença. Obrigada, Fernanda. Cláudio Marconcini, mais uma vez, muito obrigada, meu querido, por estar aqui conosco, nos dando esse apoio. Erivelto, tá? Respire, vamos Posso retomar. falar rapidinho? Tá bom? Deixa eu falar rapidinho. Então, eu estava um pouco frustrado, que eu também sentia falta de arrumar muita coisa, mas também não tinha mais tempo e estava frustrado de entregar desse jeito, né? Então, já que eu tenho a possibilidade de fazer essas alterações, estou satisfeito e gratidão de ter chegado até aqui. É uma honra fazer parte desse seleto grupo de mestres, né? E muito obrigado mesmo pela contribuição de todos, dos professores, da minha orientadora, do Laca, do Cláudio, representando todos os alunos, né? Que vamos sair mestres da UFMA. Gratidão, gente.